Depois desse vídeo, você nunca mais vai ter dúvidas sobre qual é o tamanho mínimo de uma equipe de comunicação política. Confia na tia da estratégia parlamentar. Seja bem-vindo ao canal Estratégia Parlamentar. Eu me chamo Gisele Metter e atuo com políticos e assessores há mais de 6 anos. Sempre que eu pego um novo cliente, um novo projeto político, eu busco verificar se naquele projeto, naquele cliente, existe um tamanho mínimo de composição de equipe de comunicação. E o que eu entendo por equipe de comunicação política? Eu entendo por equipe de comunicação política trabalhar com os canais digitais de um político e trabalhar também toda a parte de assessoria de imprensa. Dentro dessa equipe, eu considero 6 profissionais indispensáveis. É claro que a gente precisa considerar a realidade que existe nos diversos cantos do país. E sim, existem mandatos onde uma pessoa só executa tudo isso que eu vou falar. Mas é preciso ter clareza, até para esses profissionais, de que quanto mais acúmulo de função você tiver, menos você vai conseguir entregar com excelência tudo que precisa ser feito. Então é importante que, se o político quer um determinado resultado, ele tem que entender que esse resultado precisa de uma equipe para que possa atingir ao objetivo. Certo? Então, olha só, o que eu considero como indispensável numa equipe de comunicação, assim, bem enxuta, uma equipe de comunicação básica. Primeira coisa, um jornalista. Por quê? Eu estou considerando a assessoria de imprensa. Então, é ele quem vai conseguir emplacar entrevistas do político, é ele quem vai colocar notícias na imprensa, é ele quem vai trabalhar o blog no site político, é ele que vai construir toda a parte de texto, inclusive do digital. E aqui eu dou uma dica de como eu trabalho. Normalmente, eu coloco o jornalista na cabeça do processo criativo, porque é ele quem vai escrever o texto, ou seja, trabalhar as ideias, e a partir disso a gente desdobra nos formatos que precisamos, tanto como roteiros, cards, carrosséis, notas, blog, legendas, ou seja, o jornalista facilita muito o processo de criação para o digital. Então, eu sempre coloco também o jornalista muito próximo da equipe digital. Não dá para separar. É importante que você tenha essa consciência. Outra coisa que eu também defino, que para mim é muito importante, é que o jornalista trabalhe toda a identidade verbal do mandato. Toda a identidade verbal do político. Ou seja, ele quem defina quais são as palavras, ele que defina quais são as frases, e a partir disso a gente desdobra toda a comunicação. O jornalista ele precisa ter clareza de que ele tem que adaptar a linguagem baseado no objetivo do político e não no estilo dele. É aí que a gente diferencia um bom profissional de um profissional mediano. Então, eu não abro mão de um bom jornalista. O segundo profissional que eu também coloco como uma grande prioridade é o social media. O social media, ele é responsável por fazer todo o planejamento funcionar. Ele é responsável por não deixar que o planejamento se perca ou atrase. Ele é responsável por cobrar também outros profissionais a demanda para que o conteúdo esteja pronto na data e no horário que ele foi programado. Esse profissional também, ele programa os conteúdos, é ele quem cuida da rede social do político, é ele quem verifica o engajamento, é ele que verifica as métricas do post, é ele que entrega os relatórios, é ele que faz todo esse acompanhamento de sentimentos, o que as pessoas mais gostam, e ele vai aprendendo os formatos para audiência dentro do perfil político. Então, para mim, o social media é indispensável. A depender do tamanho do perfil, o social media pode ou não fazer gestão de resposta. Se tiver uma gordurinha ali para queimar e chamar um outro profissional que faz toda essa parte somente de gestão de resposta, seria o ideal. Mas, como eu disse para você antes, nem sempre a realidade é essa que eu estou apresentando. Então, o social media pode ou não
fazer a gestão de resposta. A minha recomendação é que a gente tenha um profissional específico para isso, mas se não puder, então o jornalista ele pode acumular essa função. Lembrando daquilo que eu falei, acumular muitas funções pode prejudicar o trabalho do profissional. Feito isso, outro profissional, que é o terceiro profissional, que é fundamental, e esses dois que eu vou falar para você aqui estão relacionados à criação de conteúdo, é um filmmaker. Um filmmaker que possa fazer fotos. Claro que é lindo se eu tivesse um filmmaker e um fotógrafo, mas nem sempre é possível, então eu busco um profissional que possa fazer foto e vídeos. Só que eu sempre busco um profissional, não que só faça agenda, só vou fazer agenda, só vou lá filmar, só vou gravar ali um vídeo ou outro. Eu gosto de profissionais que fazem curadoria de conteúdo, que no momento em que não tem as agendas, eles busquem tendências, busquem modelos para a gente utilizar, faça conteúdo que a gente possa deixar ali, né, como uma carta na manga, deixar um conteúdo de gaveta que eu utilize em um momento onde o calendário ele estiver mais tranquilo e eu possa inserir esse vídeo. Então, o filmmaker, ele tem trabalho o tempo todo. Por isso que eu gosto de separar, né? Tem gente que acha que o social media pode fazer card, pode fazer vídeo, pode fazer tudo. Ele pode ajudar, ele pode dar ideias, ele pode mostrar com base nos formatos que ele tem visto, porque uma das funções do social media também é fazer curadoria. Então é importante que saiba disso, que o filmmaker, ele trabalha bastante, e ele tem trabalho a todo momento, não é só em momento de agenda, é profissionais assim que eu busco. O quarto profissional é um designer. Eu preciso de um designer para fazer cards. Porém, a visão que eu tenho em relação a designer, ela é um pouco diferente. Quando eu busco um designer para trabalhar em um projeto em que eu estou atuando, eu tenho uma clareza muito grande em explicar para o designer que, no meu entendimento, o profissional, o designer, ele precisa, óbvio, entender da profissão dele, ou seja, ele precisa saber fazer artes, ele precisa fazer cards, ele precisa saber fazer materiais impressos também, porque é importante para o mandato. Só que ele também precisa ter uma visão de criação de conteúdo digital, que está mudando cada vez mais. A criação de conteúdo digital, ela é dinâmica, ela está mudando. Então, o card que funcionava lá em 2020 não vai funcionar agora. Por quê? Porque o consumo de conteúdo digital mudou e o designer precisa se adaptar. E o designer precisa ter essa visão. Hoje, os cards eles estão muito mais limpos do que em 2020. Em 2020, nós tínhamos o card com característica muito forte de card. Hoje, a gente já não pode pesar mais tanto a mão. É claro que a gente pode equilibrar o conteúdo, mas não pesar tanto a mão. Por quê? Porque as pessoas estão com cegueira de cards. Assim como existe a cegueira para anúncio, quando o anúncio tem muito cara de anúncio, hoje as pessoas estão desenvolvendo também cegueira de card. Então é importante que o designer tenha essa visão e sempre faça uma curadoria também de criação de conteúdo digital, de qual é o design que está funcionando agora para eu poder sugerir, para eu poder trabalhar. O quinto profissional, pensando num crescimento, num projeto político em ampliação, pensando no político crescer a imagem dele. É um gestor de tráfego, ou seja, as pessoas que fazem anúncios. O profissional que faz anúncio político, muita gente entende também por impulsionamento, é importante que se tenha, né, esse gestor de tráfego, quem faz essa gestão desses anúncios. Hoje, eu falo que é quase você trabalhar no amadorismo, deixar ali que o seu conteúdo performe só no orgânico, que é você postar e ficar ali esperandinho os resultados. Existem conteúdos que são ótimos, que não performam porque o algoritmo não entrega. E como é que você pode trabalhar, conduzir esse algoritmo para que tenha maior entrega? É o gestor de tráfego que vai fazer anúncio. Então, hoje não dá mais para pensar na criação de conteúdo digital para redes sociais sem anúncio. Então, é importante que você considere muito isso, essa parte de anúncios, para você ter um controle maior de entrega. Então, o gestor de tráfego, para mim, é fundamental. Por quê? Senão o social media fica se matando, o filmmaker fica se matando, o designer fica se matando, o jornalista, todo mundo fica se matando com algo que fica totalmente dependente do algoritmo. E aí o político vai cobrar resultado, vai achar que o conteúdo não tá bom quando está bom. Eu não tô falando quando o conteúdo não tá bom. Quando não tá bom mesmo, nem anúncio resolve. Agora, um conteúdo bom, que você tem certeza que está bom e que fala realmente com o público, é um desperdício você não entregar para mais pessoas. Então, o gestor de tráfego, para mim, ele precisa
estar dentro de uma equipe básica, uma equipe mínima de comunicação política. E por fim, o profissional que eu entendo como fundamental, porque sem ele a coisa não funciona. Não adianta eu ter toda essa equipe se eu não tiver este profissional, que é o coordenador, a pessoa que vai organizar toda essa equipe, a pessoa que vai trabalhar ali na responsabilidade de cada profissional, que vai ajustar o fluxo dessa comunicação. Então, o coordenador, ele é importante porque ele direciona todos esses profissionais. Se todos esses profissionais ficarem soltos e não souberem qual é o fluxo de trabalho, não tiverem ali uma coordenação mínima, eles podem conflitar. Ou, se eles não tiverem organização, eles podem se atrapalhar e acabar comprometendo o projeto político. Então, eu vou recapitular aqui para você qual é o tamanho mínimo de uma equipe de comunicação. Primeiro é um jornalista, depois um social media, um filmmaker, um designer, um gestor de tráfego e um coordenador. Com essa equipe de comunicação que eu entendo como mínima, as chances do projeto político ou do trabalho com a imagem para a divulgação, para a comunicação, do legado, dos resultados do político, tem grandes chances de sucesso. E agora que você já sabe qual é o tamanho mínimo de uma equipe de comunicação, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve aqui também no canal para ver mais vídeos como esse. Um abraço e até breve! Confia na tia da estratégia parlamentar.